E aí, tudo certinho? Professor Dalmo Azevedo contigo aqui para mais uma aula. Vamos falar aqui sobre agentes públicos. Necessariamente, nessa aula nós vamos tratar as regras constitucionais ali que regem os agentes públicos no Brasil. Regras essas que você vai encontrar dos artigos 37 até o artigo 41 da Constituição, tá? Então ali você vai ter diversas regras. O que eu quero apontar para você nessa aula, para a gente poder fazer uma coisa bem inteligente aqui, são os pontos principais de cobrança do concurso público. Ao invés de a gente ficar vendo o artigo 37, montando cada inciso ali, te explicando tudo, o que eu quero mostrar são aqueles principais detalhes que a banca vai cobrar de você e que você precisa tomar conhecimento. Vamos começar logo, para a gente não perder tempo aqui, com o artigo 37, inciso 11, que vai tratar para a gente de uma coisa chamada teto remuneratório. A verdade é que assim, esse dispositivo já sofreu algumas alterações ao longo do tempo. Essas alterações hoje, pelo menos a gente não está aí numa possibilidade de ter mais uma alteração, levaram a seguinte história atualmente. Existe uma coisa chamada teto geral e existem os tetos parciais ou subtetos. Subtetos esses que nós vamos dividir aqui em subtetos estaduais ou do Distrito Federal e o subteto dos municípios. A regra é a seguinte: o teto remuneratório geral diz que nenhum agente público no Brasil pode ganhar mais do que o subsídio estabelecido para ministro do STF. Importante a gente lembrar que remuneração é uma composição que traz o vencimento, que é o ganho que você tem pelo cargo, mais as vantagens que o cargo te oferece. Então são condições pessoais. Subsídio não, subsídio é um pagamento em parcela única, ele não tem previsão de vantagens, de acréscimos, é um valor fixo. Os ministros do STF entram em uma das categorias, por exemplo, os policiais também, que recebem por subsídio os políticos, então eles têm um valor fixo. Esse valor pago por ministro do STF é o máximo de que pode ser pago para qualquer pessoa, incluindo acumulações de ganhos, tá? O cara que acumula um cargo ali, então ninguém pode ganhar mais do que ministro do STF. Porém, a própria Constituição também vai trazer os chamados subtetos, e ela diz o seguinte: no caso dos estados ou Distrito Federal, nós vamos até ter que fazer uma outra subdivisão aqui, porque no caso desses caras vai depender do poder, tá? Se for um agente público do Poder Executivo, do Judiciário e do Legislativo, vai ter um subteto ou um teto parcial próprio. No caso do servidor do Poder Executivo, o subteto será o quanto se paga para o governador de estado ou do Distrito Federal. No caso do Judiciário, quanto se paga ao desembargador. E no Legislativo, quanto se paga a um deputado estadual. Lembrando que o deputado estadual e não federal atua dentro do estado, então por isso que ele é a regra. No caso do município, o subsídio pago ao prefeito, ninguém pode ganhar mais do que ele, tá? Então, num primeiro momento, esses são os chamados tetos remuneratórios. O teto remuneratório geral, ninguém ganha mais que o ministro do STF, e os tetos, os chamados também subtetos. Porém, não só existe essa regra do teto, mas existem algumas regras também em relação a esses pagamentos. O que eu queria te contar rapidamente antes de entrar nisso? Você precisa ler o inciso 11 do artigo 37 junto com o parágrafo 9º. Porque lá no parágrafo 9º ele vai dizer para você o seguinte: esse teto remuneratório só é válido, de regra, para servidores públicos, ou seja, estatutários. CLT não tem isso. O que o parágrafo 9º vai dizer? Isso, quem seria a CLT para nós de importantes? Fundação Pública de Direito Privado e as empresas estatais. No caso das empresas estatais, se elas forem autossuficientes, ou seja, elas não recebem um centavo do poder público, então a gente continua com a regra, não se aplica teto remuneratório. Porque na fundação pública, apesar de ser de direito privado e CLT, aplica-se o teto remuneratório, porque ali há um repasse de dinheiro público, tá? Há o patrimônio deslocado do poder público. No caso da empresa estatal, não. Se ela for autossuficiente, não se aplica o teto. Porém, se essa estatal, sociedade de economia mista ou empresa pública, recebe dinheiro público para custeio de pessoal ou para despesas em geral, o teto remuneratório será aplicado mesmo que os seus empregados sejam relacionados por uma CLT. Então toma cuidado que, de regra, não se aplica teto para seletista, para empregado público, salvo se ele for empregado público de uma empresa estatal que receba recurso público para exercer a sua atividade, para custear ali os seus servidores. Beleza? Então, voltando para a tela aqui, como eu estava te falando,
Quando se trata de vencimentos e outras coisas mais, a Constituição vai trazer algumas regras e tem uma regra que é muito preocupante para mim, porque normalmente o pessoal não entende muito bem essa regra aqui não. A regra é a seguinte, a Constituição vai dizer para você, lá no inciso 13, aliás, vamos direto para a regra que realmente me interessa, né? O inciso 12 vai falar para você que vencimentos, atenção, vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos no Executivo. Então, vencimentos de Legislativo ou Judiciário têm que ser inferiores ao pago no Executivo. Aí o que acontece com o meu aluno? Ele fala assim, Dalmo, se o teto remuneratório é ministro do STF, como, né, ministro do STF é do Judiciário, como que eu vou dizer que o Judiciário não pode pagar mais que o Executivo se o Judiciário é o teto? É esse exatamente o problema. O que a Constituição está falando aqui não é do teto remuneratório, ela está falando do teto de vencimentos. Lembre-se, por favor, que quando você estuda estatutos, principalmente, isso fica muito claro, né? Remuneração é o valor que junta vencimento, que é quanto você ganha no cargo, mais as vantagens. Então, deixa eu te dar um exemplo. Servidor A, servidor B. Servidor A tem como remuneração R$20 mil. Servidor B tem como remuneração R$20 mil. Servidor A é do Executivo, servidor B é do Judiciário. O servidor A recebe R$20 mil, sendo R$12 mil de vencimento e R$8 mil de vantagens. Beleza? Vai dar mudar aqui, ó. Vou colocar que esse cara aqui ganha R$25 mil, tá? Ganha 12 mil de vencimento e 8 de vantagem. Então, esse é o maior vencimento pago no Executivo daquela esfera. No caso do B, ele recebe 25 mil, porém, 18 mil reais, perdão, 12 mil reais são em vencimento e 13 mil reais em vantagem. Esse é o maior vencimento pago no Judiciário também. Isso daqui tá certo, tá? Por mais que a remuneração do Judiciário seja maior que a remuneração do Executivo, o que importa para nós é esse lado aqui. O maior vencimento pago no Executivo, ele serve como parâmetro máximo de maior vencimento para as outras esferas também. Então, cuidado com esse inciso 12, que muita gente não consegue entender o que a Constituição quis dizer. Ali não é teto remuneratório, ali é teto de vencimentos especificamente, tá? Mais uma coisa, ele vai dizer para você, a Constituição, que é proibido qualquer tipo de vinculação, equiparação e, inclusive, acúmulo de ganhos. Isso é muito importante porque, por exemplo, eu não posso criar equiparação. Ah, se a Polícia Militar ganhar tanto, a Polícia Federal também tem que ganhar tanto, ou o contrário. Muita gente tentou fazer isso, não pode. Você não pode equiparar, que nem tem no direito do trabalho, né, que você equipara salários. Isso não existe aqui. Ah, não, mas eu quero ganhar igual que eu faço a mesma coisa. Porque o técnico judiciário do TJ do Rio paga mais que o técnico do TJ de São Paulo. Não sei, tô só chutando, tá? Isso não quer dizer nada, né? Ah, mas a gente faz a mesma coisa. Não existe equiparação. Também não existe vinculação. Ah, se aumentar o ganho do analista, tem que aumentar do técnico. Se aumentar o ganho do agente, tem que aumentar do... Não, isso não existe também. E também não pode acréscimos, acúmulos em vantagens. O cara que ganha 10 mil reais de vencimento e 5 mil e ganha lá 10% de vantagem. Beleza? Então ele passou a ganhar 10.100. Aí depois ele ganha mais 10%. Antigamente você pegava esses novos 10% e aplicava sobre o valor atual, 10.100. Hoje não posso. Eu pego os novos 10% e aplico sobre o vencimento, que ainda é 10 mil. Então ao invés de aumentar 110 reais, eu aumento 100 reais pro cara. Então esse que é o detalhe, não posso. É só você lembrar na prova que é tudo proibido. Equiparar, vincular e acumular. Beleza? Tranquilo. Uma segunda coisa que eu queria falar com você em relação a regras constitucionais de agentes públicos, depois dessa questão de teto remuneratório, é falar para você sobre a acumulação de cargo. De regra, o artigo 37 vai falar, no inciso 16, vai falar para você assim, é proibida a acumulação de cargos no Brasil. Inclusive, o inciso 17 vai dizer que essa proibição se estende também aos empregados públicos. Beleza? Só que essa proibição, ela tem excepcionalidade. São 6 exceções que você tem. Então ele fala de regra, não posso acumular cargos públicos no Brasil, salvo havendo compatibilidade de horários em 6 situações específicas. Vamos para a tela. Essas 6 situações estão espalhadas pela Constituição Federal, mas eu vou facilitar a sua vida, como sempre. Você percebe que eu não me preocupo muito em ficar jogando o dispositivo na tela. Às vezes eu até dou uma lidinha aqui junto com você, mas não me preocupo muito, que eu quero que você saiba a matéria, não que você fique preocupado com onde está. No artigo 37.16 ele traz
3 condições. A primeira condição é possível acumular 2 cargos de professor. Sempre lembrando que tem que haver compatibilidade nos horários. Segundo, um cargo de professor com um chamado cargo técnico. Muito importante esse detalhe aqui, porque virou um clássico. Ajuizaram uma ação dizendo: tem que reconhecer a minha possibilidade de acúmulo de cargo, porque eu sou técnico judiciário e quero ser professor. E, obviamente, essa ação virou uma piada, inclusive virou questão de concurso. Porque, assim, o que é um cargo técnico? É um cargo que demanda um nível superior de qualificação, que demanda um conhecimento técnico próprio. Então, cargo de advogado, dentista, médico, aqueles cargos... Sabe quando você faz concurso que tem lá? Cargo, administrador, arquiteto, psicólogo, é isso. Não é porque está escrito lá técnico judiciário que você tem um cargo técnico. Você tem um cargo público normal. Então virou até meio que uma... Mas não tá errado não, a pessoa tentou, meu irmão. Vamos jogar, se o pessoal cair tá ótimo, mas não caíram. Então cargo técnico é aquele que demanda qualificação superior, tá? Então eu posso ter um cargo de professor, um cargo técnico tranquilo. Além disso, eu posso ter a terceira acumulação possível, que são 2 cargos privativos da área de saúde. Cuidado para você não pegar a Constituição antiga que falava 2 cargos de médico, isso não vale mais. 2 privativos da área de saúde devidamente regulamentados. Aí você vai no artigo 38 e você aprende que um cargo efetivo também pode ser acumulado com um cargo eletivo. Necessariamente um eletivo municipal, necessariamente vereador. Porque no 38 tem uma regra interessante. Se você é servidor público e você foi eleito para qualquer cargo público no Brasil, você foi eleito para qualquer cargo eletivo no Brasil, você tem que se afastar do cargo, salvo o vereador. O vereador ele pode compatibilizar o horário, já que ele trabalha bem pouco, né? Então, se tiver compatibilidade da vereança com o cargo público, ele pode manter ali o acúmulo. Lembrando que em qualquer cargo federal, estadual, distrital, você se afasta e recebe o subsídio do cargo eletivo, né, do cargo político. No caso municipal, prefeito se afasta obrigatoriamente, mas você pode optar pela remuneração. Ou você continua ganhando como se fosse servidor, ou você ganha como prefeito. Às vezes, você ganha muito mais como servidor e prefeito paga menos. Então você opta por continuar recebendo lá. E no caso de vereador, pode acumular. Então você acumula tempo, acumula ganhos. Ou, se você não conseguir acumular, você opta pela remuneração igual o prefeito. Tá? Mais uma. Você tem a possibilidade de acumulação, um cargo de magistratura, mais um cargo de magistério. E também um cargo como membro do Ministério Público com o magistério. Esses 2 você vai encontrar também na própria Constituição Federal e nas leis orgânicas que regem as categorias, mas você pode ser juiz e professor, você pode ser ali promotor e professor, tá? Então, regra, não se pode acumular cargo no Brasil, salvo nesses casos especificados aí pela própria Constituição Federal. São excepcionalidades que a própria Constituição vai estabelecer, tá? E para a gente poder fechar aqui, fechar entre aspas, né? São 4 coisas que eu falei, fechar. Tô me animando aqui pra caramba, né? Pra gente poder seguir aqui, a terceira coisa que eu queria falar para você é sobre o regime previdenciário. E assim, cara, nós estamos no ano para cair isso pra cacete em prova, né, irmão? Porque a gente recentemente passou por uma emenda constitucional, por uma reforma do sistema de aposentadoria. E você sabe que, assim, o agente público, o servidor público estatutário, tá? O servidor público clássico, ele é regido por um sistema próprio, chamado RPPS, Regime Próprio de Previdência do Servidor. Já aqueles que são seletistas e aqueles que são empregados privados, né, os empregados públicos ou privados, eles são regidos pelo RGPS, o Regime Geral de Previdência Social. Então, obviamente que o regramento previsto no artigo 40 da Constituição Federal, ele vai tratar da aposentadoria, da previdência social dos servidores públicos, dos estatutários, tá? Não se aplica para os empregados públicos, porque eles têm situação própria, não se aplica. De vez em quando eu junto LR é um problema, não se aplica para contratados temporários, não se aplica para comissionados, porque obviamente eles têm regimentos especiais. Agora, o que é importante você saber? O artigo 40 foi muito, muito alterado por conta da reforma da Previdência. Porém,
uma coisa interessante é que assim, as bancas elas sempre se prendem a tratar com você da questão das regras dos parâmetros de aposentadoria. Então basta você pegar ali o parágrafo 1º, incisos 1º, 2º e 3º, que a coisa já fica bem legal. Nós vamos esquematizar, para ficar bem tranquilo para você, da seguinte forma. Ó, estamos falando sobre previdência do servidor, tá? O RPPS. E eu queria que você separasse 3 tipos de aposentadoria que nós temos. Aposentadoria por invalidez, a aposentadoria voluntária e a aposentadoria compulsória, que foi a única que não mexeram. A aposentadoria por invalidez, que está lá no inciso 1º do artigo 1º, que hoje é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, mas a gente está acostumado a chamar de aposentadoria por invalidez permanente, e não tenha dúvida que as bancas elas vão chamar de aposentadoria por incapacidade, por invalidez permanente por uma questão de padrão. Agora, é claro, se aparecer lá incapacidade permanente, ótimo, porque é um nome supostamente novo. Qual é essa condição aqui? Você, quando estuda estatuto, você aprende que existe um instituto chamado readaptação. A readaptação ocorre sempre que um agente público sofre uma lesão, seja um servidor público, né? Vamos falar servidor porque agente público é muito abrangente. O servidor público sofre uma lesão total ou parcial de suas condições física ou mental, e isso impede a manutenção da sua prestação no cargo atual. O que os estatutos falam? Se o cara não tem como manter o trabalho dele, você vai readaptá-lo, ou dentro do próprio cargo, né, atribuindo coisas adaptadas à sua condição, que normalmente isso não é muito movimentado, mas você vai readaptá-lo para um outro cargo de vencimento igual, qualificação igual, tem que ser um cargo de mesmo parâmetro, tá? Nível médio, superior, com vencimento inicial igual, tal, ou pelo menos o mais próximo possível. Você vai tentar readaptar esse cara. Então, você vai deslocá-lo para fazer um outro serviço, para ele ficar ali até que as condições ali de incapacidade que o estão atingindo cessem. Aí ele volta para o cargo dele. Eu lembro que quando eu dava aula de estatuto, eu dou aula até hoje, aliás, de estatuto, eu sempre falei sobre isso, né? Primeiro você tenta readaptar. Se você não conseguir, aí você manda o cara para invalidez. Aí você aposenta ele. Porém, quando você fala em invalidez permanente, e hoje incapacidade permanente, sempre tem aquele, pô, cara, então quer dizer que o cara nunca vai se recuperar. Não é porque tem a palavra permanente ali, não. Permanente não é de para sempre, de eterno, né? É um permanente de enquanto permanece a situação. Então, por isso que a Constituição vai dizer, você vai passar por avaliações periódicas para ver se subsistem as condições que te levaram à aposentadoria. Se sim, você continua aposentado por invalidez ou por incapacidade. Se não, aí, amigo, você volta para o cargo. Então, a Constituição hoje, ela estruturou o que a gente antigamente, nós professores de estatutos, né, falávamos antigamente. Que antigamente falava o seguinte, olha, a partir do momento que você tem uma condição que não te permita a manutenção do seu cargo atual, vamos tentar readaptar, e se não conseguir, a gente te aposenta. Hoje a própria Constituição resolveu montar isso. Então, o que é invalidez ou incapacidade permanente? É o cara que não tem condição de se manter no cargo atual por uma lesão que ele sofreu e nem se adaptar em outro cargo. Então, nem a readaptação funcionou. Esse cara sofre variações periódicas. Se as condições que impediam o seu trabalho cessarem, ele volta. Então, ela é permanente enquanto permanece a condição, tá? Mas não é eterna. Antigamente a Constituição previa, olha, dependendo do caso, os proventos serão proporcionais ou serão pagos integralmente. Hoje a Constituição não prevê esse instrumento de regra. Ele diz que vai ser aplicado o regramento estabelecido na esfera, então, ou na lei complementar específica. Então, assim, hoje a Constituição Federal, com essa reforma, ela deixou na mão de estados, municípios e através de leis específicas para poder estabelecer os regramentos, tá? Então, hoje a Constituição não é muito objetiva, ela não fala na forma de pagamento, mas a gente parte do princípio lógico que ainda é um pagamento proporcional, salvo a condição que for. Mas isso é uma coisa que vai ficar em discussão por um bom tempo, então não leve para a prova nem proporcional nem nada, tá? Você vai pelo que a Constituição fala, em que ela diz que vai ser na forma da lei do ente federado ao qual você está relacionado. Beleza? Quando você fala na aposentadoria compulsória, voltando aí para a tela, a compulsória, ela foi a única que não mudou, né? A compulsória é aquela que você chegou numa idade em que a administração pública pensa, não presta mais.
vou colocar aqui até a palavra incapacidade, só por uma questão, é que você chegou numa idade que não cabe mais, você não consegue mais atender as demandas da administração e tal. A regra é 70 anos, mas também pode ser, no caso de 75 anos, na forma da lei complementar. O detalhe, isso que eu acho muito legal, é que essa lei complementar ela já foi editada devidamente, e a lei complementar ela diz que todo mundo da administração pública federal se aposenta compulsoriamente aos 75 anos. Então não sei por que eles não aproveitaram e colocaram os 75 anos logo para geral ali, mas na sua prova a compulsória acontece aos 70 anos de regra e aos 75 anos para aqueles previstos na lei complementar. A lei complementar, salvo engano da minha parte, é número 152, né? Foi lá no finalzinho de um ano do governo da Dilma Rousseff na época. Então vai entender por quê. Mas a lei complementar já abrange todo mundo, então era mais fácil colocar 75, mas tudo bem. A mais interessante para nós, que sofreu mais mudanças, né, foi realmente a aposentadoria voluntária, aquela que você se posiciona e diz, quero me aposentar. Essa aposentadoria, ela hoje está assim na Constituição Federal. Se homem, aos 65 anos de idade, se mulher, aos 62 anos de idade. É interessante que antigamente nós trabalhávamos isso, mas falando assim, cara, você tinha idade, tinha tempo de contribuição, somava isso, colocava aquilo, apontava, não sei. Hoje a Constituição ela é bem objetiva no inciso 3º do parágrafo 1º, que ela fala para você, olha, 62 de idade, mulher, 65 homem e... No caso de estados, isso na União. A Constituição falou, para a União. Estados, municípios, Distrito Federal, vai pelas emendas constitucionais ou emenda à lei orgânica. Então, nós jogamos no colo das entidades federativas que elas estabeleçam seu regramento, inclusive em relação a tempo de contribuição. Então, cara, o que acontece? A Constituição jogou no colo das entidades federativas e falou, vocês vão fazer emendas às suas constituições estaduais, distrital, né? Distrital no caso da lei orgânica também. Vocês vão fazer as suas emendas às constituições, as suas emendas às leis orgânicas, e vocês vão editar uma lei complementar que vai determinar o tempo de contribuição também. Então o problema é de vocês, cara. Antigamente era muito mais complexo, tinha um monte de regrinha. Não estou dizendo que ficou melhor ou pior, não. Só estou dizendo que para a nossa prova, antigamente era muito mais complexa a análise. Mas basicamente você ter esses 3 conhecimentos de regra já resolve muita coisa para a sua prova. Mas muita coisa mesmo, tá? Facilita bastante o nosso trabalho. E para a gente poder fechar aí, sim, eu quero tratar com você. Eu estou dizendo para você o seguinte: eu estou projetando os principais assuntos, tá? Mas isso não quer dizer que você não vai dar uma leiturazinha ali no artigo 37. Se você parar, depois dessa aula, ler o 37, 38, você vai ver que praticamente tudo que a gente está falando aqui está lá. Tá? Então, no máximo, você vai ver de diferente. Por exemplo, o 38 vai dizer que o tempo que você estava a serviço lá do cargo eletivo, ele é contado como tempo a serviço da administração pública, mas ele não serve para promoção por merecimento, só para promoção por antiguidade. Então, pronto, já matamos o 38. O 39 ele tem muito pouca incidência em prova de concurso público, é mais comum em provas fiscais, sabe? E o artigo 40 e 41, o 40 a gente está vendo agora a aposentadoria, mas é bom você ler, ele é gigantesco, tem um monte de coisa, mas o que realmente as bancas se focam é nisso. E o 41 vai falar sobre a estabilidade. Estabilidade é uma condição dada apenas aos servidores públicos, né, de novo, somente aos estatutários, aqueles que, após a efetividade conquistada, podem conquistar a estabilidade. Quando você faz um concurso, o seu professor de estatuto normalmente monta essa historinha aqui que eu vou fazer para você. Você fez o concurso público, beleza, foi nomeado, tomou posse, que é a investidura no cargo, e começou a exercer o cargo, perfeito? Quando você começa o exercício, você sofre o que a gente chama de efetividade no cargo. Então você passa a ser um servidor público efetivo. Depois de um tempo, em que você passará pelo chamado estágio probatório, aí você vai conquistar a estabilidade. Qual é o detalhe? O estágio probatório é tipo assim, cara, você já provou pra mim que você é intelectualmente competente para estar compondo aqui a administração e trabalhar pra mim, porque você passou nas provas, tá tudo certo. Você mostrou que é fisicamente, mentalmente. Agora falta você mostrar que você se adapta ao cargo que você se colocou. Então cabe a você, através do estágio probatório, mostrar que você consegue prestar os serviços efetivos aqui estabelecidos. Então, porque às vezes, cara, já tive muito aluno bom pra caramba, que arrebentou na prova, ficava em primeiro, segundo, terceiro, chegava lá 3 meses depois e falava, não quero me matar. A última coisa que eu queria na minha vida era estar aqui.
quero ir embora. Não, por favor, dá um tiro na cabeça. Então, meio que perdeu-se essa questão de, pô, cara, vamos, né, vamos pensar, vamos trabalhar para morrer. Não, porque o cara perdeu o tesão total, porque ele não gostou daquilo ali. Então, a questão que eu quero que você entenda é, o estágio probatório é para você mostrar que você está adequado. Então, durante o estágio probatório, você passa por avaliações de desempenho. Essas avaliações de desempenho, o estatuto vai determinar o que é analisado ali, tá? Então, essa avaliação de desempenho vai chegar para você e vai falar, olha, você vai sofrer avaliação periódica e que a gente vai fazer ali uma análise, um gráfico, sei lá. Você está indo bem, está indo mal, está trabalhando bem e tal. Se por acaso estiver tudo bem, depois do tempo previsto na lei, Constituição Federal, artigo 41, 3 anos, você será estabilizado. Você conquista a tão sonhada estabilidade. Só que a Constituição Federal, presta atenção nisso aqui, ela vai falar o seguinte: você vai passar pelo estágio probatório por 3 anos. Nesses 3 anos, até aqui mais ou menos, você vai sofrer avaliações periódicas de desempenho. Ou simplesmente avaliações de desempenho. Quando estiverem faltando 4 meses para você completar esses 3 anos, isso é um regramento, tá? O estatuto pode dizer diferente, não tem problema. Isso aqui é uma regra meio que genérica. Você vai passar pela chamada avaliação especial de desempenho. Essa avaliação especial ela não é feita igual às avaliações de desempenho normais. Essa avaliação aqui é feita pelo seu chefe, em alguns lugares é feita pelos colegas de trabalho, né, pelos laterais, pelos companheiros, tal. Essa avaliação especial ela é feita por uma comissão que é instituída só para isso, para fazer avaliações especiais. E olha o macetinho bobo. A avaliação especial te concede estabilidade. Então é como se a comissão pegasse todo o seu histórico de avaliações e falasse, olha, realmente você está ótimo, perfeito, bonito, está adequado a continuar com a gente, vamos te dar estabilidade. Tá? Então tem muita gente que acha, né, que completou 3 anos, automaticamente estabiliza. É ruim, mas fica dando F5 lá no seu registro funcional até aparecer lá que você está estável. Mas tem essa avaliação final. Qual é a importância da estabilidade? Quando você se torna estável, você só passa a poder perder o cargo por 4 situações específicas. Vamos lá. Você só vai perder o cargo se, 1, você sofreu uma decisão judicial, uma sentença judicial, com trânsito em julgado. E nessa sentença tem que dizer que você vai perder o cargo público, tá? Então tem que ter trânsito em julgado. Então, sentença judicial, né, um processo judicial pode gerar. Segundo, depois que você responder por um processo administrativo disciplinar que lhe assegure contraditório e ampla defesa. Terceiro, você pode sofrer, perder o seu cargo público após estabilizado. Isso aqui é uma coisa importante. Por inaptidão verificada, numa avaliação de desempenho. Isso aqui é uma consequência natural do princípio da eficiência, tá? Porque antigamente você passava por avaliação de desempenho só durante o estágio probatório. Depois que você era estabilizado, ninguém mais avaliava. Agora não. Agora você é avaliado. E a quarta situação, por corte de gasto com o pessoal. Essa situação não está explícita no artigo 41, mas a Constituição Federal ela sofreu uma alteração por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal que trouxe ali essa novidade. O que é essa perda de cargo por corte de gasto? Quando a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá em 2001, se eu não me engano, 2001, a Lei Complementar número 101, pode ser que seja um pouquinho depois, eu estou confundindo 101. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal ela falou o seguinte, olha, a partir do momento que você tem servidores, você tem um teto de gasto. Então, caso você... Deixa eu só conferir qual é o número da lei aqui. É o número 101 de 2000. Tá? Para dizer que eu não falei. Caso você esteja gastando mais do que o teto estabelecido com o funcionalismo público, né, que ele chama, você vai ter que sair mandando gente embora. Então, qual é a regra? Óbvio que se eu estou gastando mais do que deveria, eu vou começar mandando embora os caras que são cargos comissionados ou funções de confiança. Eu vou cortando isso aqui. E a lei estabelece que, no mínimo, 20% dos cargos tem que ser cortados. Também não posso cortar 100%, porque senão fica sem chefe. Isso não existe. Se, mesmo cortando pelo menos 20% desses cargos aqui, não chegamos, sei lá, você está gastando 50 mil, era para gastar 30, não chegou aqui no teto, você começa a mandar os servidores em estágio probatório, né, os não estáveis, embora.
Se nem isso fez você atingir ali o valor, aí você pode começar a atingir os servidores estáveis, tá? Esse que é o pequeno detalhe. A Constituição ela traz uma regra, ela diz que caso você mande embora, né, caso você corte ali um servidor público por conta de corte de gasto com o pessoal, você é obrigado a extinguir o cargo dele, porque seria muito louco, né? Você manda o cara embora e coloca outro no cargo no dia seguinte. E só pode criar um novo cargo semelhante depois de 4 anos. Então é uma forma assim, você vai mandar o cara embora e vai dizer, tu tá fora porque você vai. O que a gente tá cortando gasto com o pessoal. Beleza. Mas você extingue o cargo e não pode criar um novo cargo, porque aí seria fácil, né? O administrador público é safado. Ele vai fazer o quê? Te manda embora e chama alguém de interesse dele pro teu lugar. Não pode, o cargo tá extinto. Tem problema, eu crio um novo cargo. Não pode criar nem cargo semelhante pelos próximos 4 anos. Tranquilo? Então é isso. Com isso a gente mata os principais aspectos. Se você observar, pode pegar a questão de prova. As questões, em 99% dos casos, estão aqui. Tá? Esse 1% que vai sair, aí se eventualmente o examinador quiser pegar ali o artigo 39, pegar um parágrafo e jogar, ou o artigo 40, porque às vezes o examinador faz isso. Não dá para dizer que eu estou estudando 100% da prova, porque tem de vez em quando os caras pegam uma nota de rodapé, pegam uma sacanagemzinha, mas na boa, vai na minha, tu vai bem, valeu? Então, um abração, obrigado pela paciência de sempre, e estamos aí, a gente se vê numa próxima aula.